Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Vanessa, sou docente na disciplina de imunohematologia e nessa nossa primeira aula nós vamos falar sobre a introdução da disciplina. Vamos falar um pouquinho da história da imunohematologia e os conceitos que abrangem toda a questão da disciplina. No nosso slide ponto-chave, né, o que a gente precisa abordar quando a gente fala de imunohematologia? É que a disciplina imunohematologia, ela estuda os antígenos presentes nos eritrócitos, também conhecidos como hemácias, que são os glóbulos vermelhos, células presentes no sangue com o principal intuito, a principal função de realizar o transporte de gases no nosso corpo, né? Através de todo um processo eh, chamado de hematose, aonde essas células captam o oxigênio da nossa respiração, levando esse oxigênio a todas as células do nosso corpo e captando de volta o gás carbônico para ser liberado também na nossa respiração. Tudo isso aí presente dentro do sistema cardiovascular, né? As interações, né, entre estes e seus respectivos anticorpos, ou seja, a imunohematologia avalia qual interação existe, né, entre essas células e os respectivos anticorpos presentes na membrana dessas células, de que maneira ocorre a interação de membrana. É uma disciplina essencial, tá? Que avalia, né, nos permite aprender como é realizada a avaliação da busca de um sangue compatível, né, entre doadores e receptores, ou seja, de que maneira o paciente consegue um transplante, né, uma infusão sanguínea de forma mais eficiente, com o mínimo possível de rejeição de efeitos colaterais. E aí a gente entra no campo da hemoterapia, tá? Que nada mais é do que um tratamento realizado através do sangue, né? Quando infundimos um sangue, buscamos a melhoria do quadro clínico desse paciente, diante da patologia que ele está apresentando. E aí, qual que é o foco quando falamos de imunohematologia, né? O que a gente consegue buscar no geral dentro dessa disciplina, né? Sem a menor sombra de dúvida, quando falamos em imunohematologia, estamos falando de doação de sangue, né? De que maneira esse sangue pode ser captado, de que maneira ele é armazenado, quais são os testes, né, que são realizados. Então, é muito focado na questão da doação de sangue, né? Bem como são produzidos os hemocomponentes, porque muitas vezes o paciente ele não necessita apenas do sangue total. Muitas vezes ele necessita das hemácias, outras vezes ele necessita das plaquetas, né? Então, ocorre também um processo de produção desses hemocomponentes que estão presentes ali naquelas bolsas de sangue, né? Qual o processo de transfusão desses hemocomponentes? De que maneira esse sangue é captado, né, e transfundido no paciente? E quais são os testes aplicados nessas bolsas de sangue, né, nesses doadores, permitindo assim o estudo da compatibilidade entre quem está doando esse sangue e quem está recebendo este sangue.
Passando um pouquinho aqui, gente, pelo contexto histórico, quando a gente fala em sangue, né, o sangue ele tem todo um contexto, histórico, né, que está muito linkado a questões, culturais, né, na história da humanidade. Então o sangue como dom de cura e até mesmo de poder, ele é utilizado pelo homem há muitos anos, né, há séculos. O sangue ele sempre teve uma importância destacada na história da medicina, uma vez que, descoberta a sua real função, né, saindo do campo, mágico religioso, né, e toda a questão cultural de poder, o sangue sempre esteve presente com destaque, né, nos estudos que corroboraram as práticas da medicina. E o seu uso com finalidade terapêutica, ele é utilizado pelo homem também há muitos séculos. E como eu falei, existe, né, no contexto histórico, existe uma questão mitológica, uma questão de poder envolvendo o sangue, né? Populações antigas se banhavam ou bebiam o sangue de pessoas e animais com os mais variados objetivos, né? Que iam desde questões culturais, ritualísticas, teológicas, né? Algumas civilizações, algumas crenças teológicas de algumas civilizações, mas acreditando, sobretudo, que assim, né, fazendo, utilizando dessas práticas, poderiam curar certas doenças ou, de certa forma, fortalecer o seu organismo. Por exemplo, no período pré-histórico, né, o sangue ele era considerado um elemento energético, tá? Ou seja, uma bebida vital. E por isso a ingestão do sangue era considerada uma prática comum na época. Um grande exemplo acontecia no Egito, aonde os faraós e as princesas acreditavam que se banhar em sangue, né, uma vez que eles se banhassem em sangue, eles poderiam restaurar o organismo e curar muitas doenças. Tá? Suicídios por meio, né, de sangrias foram realizados pelos nobres romanos, né, que antes do falecimento, inclusive, deixavam algumas ordens para presentear os amigos mais próximos com o sangue deles, como se fosse realmente uma transferência de poder. Olha, o meu sangue, uma vez que eu exerço, né, um cargo de domínio, um cargo de poder, o meu sangue ele tem uma valia poderosa muito grande. Então fica aqui, meu amigo, né, um pouco do meu sangue para você. E, inclusive, existia muito, né, entre os monarcas a crença, né, e a gente fala até hoje de forma popular, olha, fulano tem sangue azul, né, tem sangue nobre, apesar do sangue ser vermelho, né, mas existia toda essa questão que o sangue, né, daqueles que tinham algum domínio, algum poder sobre as sociedades, era diferente. Já os povos primitivos acreditavam que se banhar em sangue ou beber o sangue de jovens e valentes guerreiros, de certa forma lhes traria vigor, coragem e força, né? Ou seja, novamente linkando toda a questão do poder ligado ao sangue. E o sangue de animais, né? É, algumas crenças de algumas civilizações se acreditava que beber ou utilizar o sangue de alguns animais expressava o ganho de alguns poderes, né? Entre eles
a força quando se utilizava do sangue de um leão, né? A astúcia quando se liga, né? A inteligência, a astúcia quando se utilizava o sangue de um tigre, tá? Ou até mesmo a virilidade quando se utilizava do sangue de touros, tá? E isso eram utilizados principalmente por pessoas enfermas que tinham com eles a crença que a utilização desse sangue, ou se banhando ou bebendo, né, lhes traria a cura ou um poderio maior dentro daquilo que eles acreditavam. E aí surge Klaus Galeno, né? Galeno, também chamado Galeno de Pérgamo, né? Que foi considerado aí é considerado, né? O pai dos farmacêuticos, né? Da farmácia por conta, principalmente dos seus estudos de fisiologia, né? Galeno era um dos principais nomes da medicina com relação ao estudo do corpo humano e da fisiologia. Em torno de 170 depois de Cristo, Klaus Galeno foi o primeiro cientista a descrever, né, como que as artérias conduziam sangue. Porque até então existia ainda a crença, inclusive, que era ar, né? Mas com os estudos realizados por Klaus Galeno, chegou a verdade, olha, nesses vasos sanguíneos correm um líquido fluido, né? Um líquido, e é através desse fluido que se possibilita a vida dos seres humanos e dos animais. Assim, depois dos estudos de Klaus Galeno, o sangue passa a ser retirado do corpo apenas com a visão da cura. E aí nós entramos um pouquinho na questão do sistema imunológico, já que lá no nosso primeiro slide nós falamos, né? Estamos falando da imunohematologia, uma somatória aí de duas ciências extremamente importantes, né? A imunologia e a hematologia, de que maneira elas interagem, dando origem à imunohematologia, possibilitando entender as questões imunológicas do sangue, né? Falando um pouquinho, relembrar um pouquinho aí do nosso sistema imunológico, que é o sistema que nos confere proteção, tá? É uma parte integral, né, do nosso sistema, né, de todos os nossos sistemas, da fisiologia, né, do nosso organismo como um todo, tanto em sistema de vigilância, né, nos. Como é que eu posso me expressar para que fique melhor compreendido, né, nos protegendo, né, contra possíveis invasores, né, quanto ao combate já propriamente dito, ou seja, o nosso corpo já foi atacado, está sendo atacado, está sob ataque, né, de que maneira o nosso corpo consegue reagir a esse ataque. Então, ele consegue, de maneira integral, né, atuar tanto na questão preventiva, na questão de vigilância, quanto na questão de combate, quando já se estabelece uma infecção, né, uma invasão propriamente dita. As classificações presentes no sistema imunológico nos auxiliam muito a ter essa compreensão de cada etapa atuante do nosso sistema imunológico, né? De que maneira as células do sistema imunológico são produzidas, e são células que estão na corrente sanguínea, estão presentes no sangue, tá? Os mecanismos fisiológicos do sistema imune, que consistem em uma ação altamente coordenada de várias células e moléculas que, diante de organismos infecciosos, né, invasores e demais ativadores do próprio sistema imunológico, o que leva esse sistema a produzir uma resposta a esses corpos estranhos, a esses elementos estranhos,
ou, em alguns casos, até mesmo elementos próprios, né? Como é o caso das doenças autoimunes, com uma aquisição de memória, que é uma das características mais marcantes do sistema imunológico, né? É a especificidade e a aquisição de memória imunológica, né? Adquirindo, assim, portanto, esta memória e reconhecendo os invasores dali por diante para o resto da vida. O sistema imunológico é complexo, e ele é extremamente complexo. Para quem já estudou a disciplina de imunologia, sabe do que eu estou falando, né? Então, é um sistema que ele alberga vários itens, várias células, vários mecanismos de ativação, né? Então, ele é bem complexo, ele é adaptativo, tá? Ele se molda, ele se adapta de acordo com cada exposição do nosso corpo frente a um invasor, né? E ele é homeostático, ou seja, ele busca sempre, né, o equilíbrio do nosso corpo, principalmente frente a agentes invasores. E todas essas células, né, que estão presentes, né, na nossa corrente sanguínea, são produzidas através de um processo chamado hematopoiese, né? Aonde uma célula precursora chamada de stem cell, né, ou célula hematopoética, ela vai se maturando, tá? Até dar origem a linhagens celulares, né? Linhagens, por exemplo, a stem cell, ela dá origem a duas linhagens, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide, né? Essas células, stem cell, essas células, elas são produzidas na medula óssea, ou seja, no interior dos ossos. Muitas vezes falam, são os ossos longos. Não, existe uma variação de acordo com a idade, né, do ser humano. Então, sabemos que nas crianças, esse sangue ele é produzido quase que em todos os ossos, né? E aí, na vida adulta, nós temos uma maior produção em alguns ossos longos, como é o caso do fêmur, né? Já da fase adulta para a velhice, alguns poucos ossos continuam esse processo de hematopoiese, esse processo de produção de células sanguíneas. A linhagem mieloide vai dar origem ali às células vermelhas, aos glóbulos vermelhos, né? As hemácias, os eritrócitos, tá? Também vai dar origem ali aos megacariócitos, né? Que vai dar origem às plaquetas, que também são utilizadas nas bolsas de sangue, né? Dentro da questão da imunohematologia, né? E o mieloblasto, que vai dar origem aí às células de defesa, como é o caso do monócito, do basófilo, o eosinófilo e o neutrófilo, tá? E vários outros componentes, por exemplo, o monócito, em situações de ataque, ele sai da corrente sanguínea, a partir desse momento que ele sai, ele deixa de ser monócito e se transforma em macrófago, uma célula especializada em fagocitose de invasores, tá? Já a linhagem linfóide, que vai dar origem à célula do linfoblasto, né? Dando origem à linhagem de linfócitos, né? Linfócitos B e linfócitos T, assim como células natural killer. Então, todas essas células que participam desse processo de imunohematologia, né, são produzidas através desse processo chamado hematopoiese, produzido na medula óssea.
Quais são as propriedades presentes no sistema imune, né? Primeiro, a especificidade. Todo reconhecimento do sistema imune, tá? Ele é extremamente específico, tá? E isso é um ponto muito marcante, inclusive em alguns processos, nos processos, não, alguns não, nos processos de imunização, tá? Ele é específico. Então, se ele está diante de um invasor viral, que tem espículas e é icosaédrico, então ele se torna específico ao ataque, né, daquele agente viral com espículas e icosaédrico. Então existe uma especificidade, o sistema imune ele é específico no combate de um determinado agente invasor, tá? Ao mesmo tempo que ele é específico, ele é extremamente diversificado, né? Ele consegue reconhecer uma gama imensa de agentes invasores, né? E de agentes próprios. Ah, isso é base muito marcante, né, na questão, inclusive, das transfusões de sangue. Ele é extremamente sensível, daí todo o cuidado, né, nos testes e nos processos de seleção entre doadores e receptores, né, por conta da sensibilidade do sistema imunológico e a aquisição de memória, como falamos agora há pouco, né? Essa capacidade fantástica do sistema imunológico em realizar o reconhecimento de um determinado agente e adquirir memória sobre ele. Já na hematologia, quando vamos falar da hematologia, falamos ali da ciência, né? Que estuda todo o processo de produção do sangue e as células que compõem esse sangue. E aí, como eu falei para vocês, o sangue, desde o início da humanidade, né, ele é associado à vida, expresso por meio de vários mitos, de símbolos, né, que estão presentes nas mais diversas culturas e civilizações. Esse líquido ele possui, como falei para vocês, um papel extremamente relevante na medicina, né, na vida como um todo, e historicamente utilizado de várias maneiras, né, principalmente com o intuito de curar várias doenças. Mas até chegarmos a até a civilização, né? Os médicos, os cientistas chegarem a um consenso para que o sangue deveria ser utilizado, né? Por muitos séculos, milênios, a falta de conhecimento científico em cima do sangue, né, o conhecimento científico, tecnológico, muitas dessas tentativas em busca de uma cura foram extremamente desastrosas, ocasionando de maneira cabal a morte de muitos pacientes. Por exemplo, né, em 1492, né, no século XV, para se curar de uma grave doença, o Papa Inocêncio ele foi convencido a ingerir o sangue de 3 jovens que acabaram morrendo de anemia, tá? Sem que se conseguisse restabelecer a saúde do Papa, tá? Então deu ruim, morreu o Papa e morreu os 3 jovens que acabaram tendo seu sangue ali retirado com o intuito de restabelecer a saúde do Papa Inocêncio, né? Como eu falei para vocês, está aí a hematologia de mãozinhas dadas com a imunologia, estudando o sangue e todos os componentes presentes neste sangue.
O sangue, gente, por definição, o sangue, ele é um tecido conjuntivo fluido, tá? Que circula através das artérias, que são os nossos vasos sanguíneos. Nós temos no nosso sistema circulatório, né, que compreende a fisiologia do nosso corpo, nós temos o nosso sistema cardiovascular, tá? Aonde está presente o músculo cardíaco e os vasos sanguíneos. O músculo cardíaco atuando como uma bomba propulsora, bombeando o sangue através do nosso corpo, e os vasos sanguíneos servindo como dutos, né, agentes condutores desse fluido, para que ele possa alcançar todas as células do nosso corpo, né, levando todo o oxigênio e os nutrientes que todas as células do nosso corpo necessitam, né? Então, esse sangue, né, é um tecido fluido, né, circulando através dos vasos sanguíneos. Lembrar que os vasos sanguíneos são divididos em artérias, arteríolas, veias, vênulas e capilares, aonde ocorre toda essa questão dessa troca, né, de sangue arterial por sangue venoso. O sangue arterial, que é extremamente rico em oxigênio, né, e nutrientes, e o sangue venoso, que é rico em gás carbônico e excretas metabólicos, tá? E aí o sangue que vai circulando através das artérias, alcançando todos os tecidos, né, do corpo, retornando ao coração através das veias. Entre as funções do sangue, nós temos principalmente, né, number one, o transporte de todos os gases que estão dissolvidos. Estamos falando de oxigênio e gás carbônico, todos os nutrientes, né, principalmente os nutrientes derivados da nossa alimentação. Nos alimentamos, né, com proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, sais minerais. E aí, após o nosso processo de digestão, né, desse alimento consumido, esses componentes, esses lipídios, esses carboidratos, né, essas proteínas, sais minerais e vitaminas, elas são absorvidas pelo nosso intestino e vão para a corrente sanguínea, né, para disponibilizar todos os nutrientes da nossa alimentação. E aí o sangue se encarrega de carrear esses nutrientes para todas as células do nosso corpo, tá? Também transporta os produtos do metabolismo, do nosso metabolismo, e os hormônios que são produzidos pelas nossas glândulas endócrinas, tá? Atua também na prevenção da perda de fluido via mecanismos de coagulação. O nosso sangue é precioso, tá? São 5 litros, em torno de aproximadamente 5 litros preciosos de sangue, com uma variação anatômica entre homens e mulheres, lógico. Lembrar que mulher sempre tem ali uma quantidade em torno de 400 ml a menos por conta do seu fluxo menstrual mensal, tá? Então, realiza o transporte de gases, de nutrientes, produtos do metabolismo e os hormônios, previne, né, nos mantém vivos através de um mecanismo de prevenção chamado coagulação, né, que se inicia através de toda uma cascata, né, de coagulação com os fatores que desencadeiam esse processo de estancamento, impedindo que o nosso sangue saia até que a gente acabe morrendo, né? Possui atividade de defesa imune, como é o caso da imunohematologia. Então, o sangue atua de maneira conjunta com o sistema imunológico, né, através das suas atividades, tanto das células vermelhas, né, das hemácias, quanto dos leucócitos. Atua na regulação do nosso pH, né, o nosso potencial hidrogeniônico,
né, ali no equilíbrio ácido-base, bem como o balanço de eletrólitos e possui uma termorregulação através da constrição e da dilatação dos vasos sanguíneos, né? Eles obedecem todo um mecanismo fisiológico, aonde em algumas circunstâncias esse vaso sanguíneo ele contrai, em outras ele dilata. Entre as células produzidas, né, e presentes ali no nosso sangue, né, cada um com uma determinada função, então nós temos os eritrócitos, né, os glóbulos vermelhos, as hemácias, né, que tem como principal função realizar esse transporte de gases através de uma proteína interna, né, tá lá no interior dos eritrócitos, que é a hemoglobina, né, aonde esses gases se fixam nessa proteína e são transportados até o local aonde serão liberados. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, as nossas células de defesa, que podem possuir ou não grânulos, né? Entre os leucócitos, nós temos os neutrófilos, que são células especializadas em defesa de infecções bacterianas, os eosinófilos, que são especializados em combate de doenças parasitárias e modulam as respostas inflamatórias através de processos alérgicos, né? Então, a gente sabe que a pessoa está ali ou com uma parasitose muito feia ou com um processo alérgico muito gritante, né? Quando a gente vai fazer ali um hemograma, um exame, né, hematológico e vê que os eosinófilos dessa pessoa estão lá em cima, bem como os neutrófilos, né? Quando a pessoa está no desenvolvimento ali de uma infecção bacteriana muito robusta, a gente verifica que a quantidade de neutrófilos, que naturalmente já é mais alta, acaba ficando muito mais alta, né? Os basófilos, que tem ali o processo de evolução para mastócito, liberando ali a histamina em caso de reações imunes, né? Os monócitos, que vão dar origem aos macrófagos, né? De forma especializada a ingerir um agente invasor, e os linfócitos, que são células especializadas no combate a infecções virais, né? Temos também as células NK, que atuam de maneira coordenada com os linfócitos, né? Matando aí, indo para o tudo ou nada, né? Em células infectadas por vírus, e também na vigilância e ataque às células geneticamente alteradas, células tumorais. E o megacariócito, que se desmancha, né? E dá origem ali ao que nós chamamos de plaquetas, responsáveis pelo nosso processo de coagulação sanguínea, né? Através de a ativação de uma cascata de coagulação, ocorre um aglomerado plaquetário, um tampão plaquetário, para permitir que esse sangue, para impedir que esse sangue jorre, né? Então, ele deve ficar ali dentro da corrente sanguínea e esse processo ocorre com o agregado plaquetário, né? Aí nós passamos para a nossa primeira transfusão, quando que isso começou, né? A primeira transfusão. As transfusões de sangue, elas tiveram início no século 17 e foram realizadas de maneira experimental em animais, tá? A primeira transfusão de sangue, né, atribuída a Richard em demonstração, ela foi realizada em Oxford em 1665. Então, o primeiro experimento falou: ó, vamos tentar, vamos fazer com uma comunidade científica assistindo, não de maneira rudimentar, né, como era feito nas civilizações antigas, até mesmo através da ingestão, né, por
bebida, né, bebendo o sangue. Ocorre aí, né, no século XVII, a primeira tentativa, né, de transfusão. E aí a primeira experiência, só que essa primeira transfusão, né, ela foi tentada ali em animais, tá? E a primeira experiência feita em seres humanos ocorreu 2 anos mais tarde, em 1667, em Paris, né? Através de um filósofo, um professor de filosofia e matemática, né? Jean-Baptiste Denis. Ele se formou médico também e resolveu tentar, uma vez visto o experimento, né, há 2 anos atrás, ele resolveu fazer a primeira tentativa de transfusão em humanos. Porém, ele usou, né, o sangue de carneiro, não foi de humano para humano, né? Então, a primeira tentativa foi através do sangue de animais, tá? Animal para animal, e não deu certo, tá? E aí, depois se tentou, mas se tentou de sangue de animal para ser humano, né? E aí, utilizando um tubo de prata, Jean-Baptiste Denis, ele infundiu um copo de sangue de carneiro, tá? Num andarilho chamado Antony Morrot, de 34 anos. Ele era conhecido, né, em Paris como um doente mental, que ele ficava perambulando, né, pelas ruas. E aí ele sofria de várias doenças, então ele já tinha uma saúde extremamente debilitada, né? O que Jean-Baptiste levou em consideração, falou: ó, no ou eu faço e ele morre, ou eu não faço e ele morre, né? Então, diante dessas tentativas, né, de Jean-Baptiste Denis, de infundir o sangue do carneiro nesse doente mental, ele acabou falecendo, né, em consequência ali de outras tentativas de transfusão, ou seja, o que a gente consegue ver de cara, né? Primeiro, a incompatibilidade sanguínea, daí a importância, né, de se encontrar toda uma questão de compatibilidade entre o doador com o receptor, né? E aí fica aí para vocês uma gravura, né, da primeira tentativa, né, de Jean-Baptiste Denis em tentar transfundir o sangue de carneiro no andarilho Morrot. E aí a primeira transfusão, né? Vamos lá, a primeira transfusão, então foi a primeira transfusão com sangue de animais. Aí, 2 anos depois, se tenta trazer o sangue de um animal, né? De um carneiro para um ser humano. E aí surge, então, a primeira transfusão com sangue humano, de humano para humano, tá? Atribuída a James Blundell em 1818. Só que após realizar, né, com sucesso, vários experimentos em animais, ele começa a tentar salvar mulheres que morriam de hemorragia no pós-parto, né? E aí ele começa os seus experimentos em animais e, obtendo sucesso nos seus experimentos com animais, ele começa a tentar, de alguma forma, ajudar a salvar a vida das mulheres que estavam morrendo de hemorragia pós-parto. E aí, o que ele fez, né, nesse experimento que acabou aí trazendo ele à tona da comunidade científica?
ele retirou uma porção, né, de sangue do braço do marido, né, de uma das mulheres que estava morrendo de hemorragia pós-parto, e aplicou na mulher com uma seringa, né? Simples assim, 3 pontinhos. Ele retirou do marido, tá? E injetou o sangue, tá? Na mulher. E aí, entre 1825 e 1830, né, nesse período aí de 5 anos, né, de 10 tentativas, 5 foram bem-sucedidas. As outras 5 deram muito errado, né? Então, assim, a caminho do sucesso, muita gente morreu, tá? E aí, né, a saga continua nessa tentativa, paralelamente foram se desenvolvendo, né, a comunidade científica da época falou, opa, será que isso aí funciona? Vamos continuar tentando, né? Começaram a desenvolver equipamentos para fazer, né, para realizar essa transfusão de maneira indireta, além de várias técnicas cirúrgicas que permitissem fazer uma transfusão direta, utilizando a artéria do doador com uma veia do receptor, né? Um procedimento que ficou conhecido como transfusão braço a braço. E aí foi feito esse equipamento, né? Aonde uma agulha era no braço do doador e a outra agulha era no braço do receptor, né? E aí existia uma espécie de seringa ali no meio que serviria para realizar o bombeamento desse sangue. Isso tinha que ser feito meio que manualmente, né? Ia bombeando de um paciente para o outro, tá? Aqui fica uma imagem aí, bem antiga, por sinal, né? De como era realizado isso na época. Então, começou a dar origem aí a vários experimentos, a várias tentativas nesse processo de transfusão. E aí surge então o sistema ABO, né? Que em 1900, um imunologista austríaco, né, ele começa a observar que o soro do sangue de uma pessoa muitas vezes se coagulava ao ser misturado com o de outra, né? E aí o que, opa, se está coagulando é porque não está tendo ligação, né? Tá incompatível. A partir daí se descobre o primeiro e mais importante sistema do grupo sanguíneo, né, presente no nosso organismo, o sistema ABO, ou seja, pessoas que têm o tipo sanguíneo A, pessoas que têm o tipo sanguíneo B, pessoas que têm o tipo sanguíneo AB e pessoas que têm o tipo sanguíneo O. Posteriormente, né, o sistema ABO, surge então o fator RH, né, identificado em 1939 a 1940, que diminuía muito as reações adversas que eram registradas durante as tentativas de transfusão. Então, o sangue, a partir desse momento, ele realmente passa a ser utilizado com questão científica, com questão de conhecimento, né? Entendendo que cada paciente tinha um tipo de sangue, né, dentro do sistema BO e possuía um fator RH, um fator de ligação de membrana dessas células do sangue. A partir daí o sangue já começa a perder aí a questão do divino, né, e passa a tomar aí o seu perfil humano, né? Então nós temos aí, como eu acabei de falar para vocês, vários tipos, né, incluindo o fator RH. Então, nós temos o A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, que é o meu tipo sanguíneo, e O negativo, né? Conhecido aí como o famoso doador universal. Surge, então, a partir de todos esses conhecimentos, uma nova era, né? O achado, né, de uma substância que permitia o sangue não coagular, um anticoagulante chamado citrato de sódio,
que em 1914 passou a permitir o armazenamento do sangue por um período mais longo, né? Assim, não havia tempo a perder, tá? Porque os ingleses rapidamente começaram a usar os estoques, né, de citrato de sódio para tratar os soldados que sofreram os horrores da Primeira Guerra Mundial. E aí, em 1926, a Cruz Vermelha Britânica, né, instituiu o primeiro serviço de transfusão do mundo, né, através da utilização do citrato de sódio, que em laboratório, né, o famoso tubinho de tampa azul, é aonde fica o nosso sangue que vai para as nossas provas de coagulação, os nossos testes de coagulação e outros testes sanguíneos, tá? Permitindo assim que ele se tornasse estável por mais tempo. Bom, gente, essa foi nossa aula de introdução. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu sentimento de gratidão por permitirem falar um pouquinho a respeito do tema. Meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.